Pois bem, gente, esse final de semana no domingo é reservado para as eleições de segundo turno em todo o Brasil. As cidades que tiveram aí o segundo pleito eleitoral marcados para esse domingo próximo, então. Quem está conosco é o Alex Ruschel, chefe do cartório eleitoral da região da Zona 125 aqui de Teutônia. Também a Elisandra Cristina da Costa, servidora requisitada. Vamos conversar um pouco com a gente sobre as eleições de 2016. Alex, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, Elisandra? Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes, tudo legal. Em primeiro lugar, a gente deixa eu parabenizar pelo trabalho das eleições municipais, né? Aqui da nossa região, pelo trabalho que vocês, não sei se a palavra certa é comandar, Alex, Elisandra, mas que vocês receberam, que vocês, a justiça eleitoral representada por vocês aqui, e transcorreu tudo de forma na maior normalidade possível, né, Alex? Sim, a gente pode falar que a gente coordenou os trabalhos. Sim, dá para destacar assim, a tranquilidade, a normalidade, tanto dos candidatos quanto o comportamento dos eleitores nessa última eleição. Percebeu-se que essa mini-reforma eleitoral veio de fato a contribuir para um processo mais tranquilo, mais sereno, porque o que a gente ouviu falar muito, né, Elisandro e Alex, é o pessoal dizendo, poxa, 45 dias, às vezes as pessoas perguntavam, mas está ocorrendo a eleição mesmo? Tamanha tranquilidade que se viu na rua também. Vocês talvez tenham a ideia de trabalhar direto com os partidos, né? Tenham a ideia de terem trabalhado diretamente com os partidos, com as coligações, mas na rua o sentimento era esse, né, Alex? Sim, a mini-reforma eleitoral de 2015, a gente pode dizer que ela tem dois aspectos importantes nisso que tu mencionou. Um é a diminuição de recursos para os candidatos e para os partidos. Isso influenciou diretamente nessa sensação que tu descreveu agora. Essa questão de, até parece que não está tendo eleição. Uma vez que os partidos tinham menos recursos, eles não tinham tanta capacidade de aparecer, se mostrar. Então o trabalho dos políticos nessa eleição ele foi muito mais baseado no corpo a corpo. Tanto que a gente viu que não teve derrame de santinhos, não teve toda aquela distribuição de panfletos, que era muito mais comum e muito maior nas outras eleições. Só que, por outro lado, ela até parecer um pouco mais calma pro eleitor, pro nosso trabalho, uma vez que os períodos ficaram muito curtos, ele se tornou muito mais intenso. Esse trabalho se tornou muito mais intenso. Para ter uma ideia, a campanha antes começava em final de agosto. Não, final de julho? Isso, final de julho, início de agosto. Então praticamente eram quase 90 dias de campanha. Agora ela se reduziu para 45. E todo o nosso trabalho também permaneceu, ele é idêntico, e foi condensado nesse período menor, então se tornou muito mais intenso. Então essa sensação para o eleitor de uma campanha muito mais limpa, muito mais higienizada, vamos botar assim, para a gente foi muito mais intensa, muito mais carregada de trabalho. Mas funcionou muito bem. Não, realmente temos que elogiar o trabalho de vocês, enquanto também em nome da juíza eleitoral aqui de Teutônia, mas um trabalho, eu falo das outras cidades aqui que compõem a zona eleitoral também, realmente, que a gente pôde acompanhar de perto nas cidades que pertencem à zona eleitoral. Bom, agora são os prazos para justificativa que estão nesse processo agora de andamento. É isso aí, Elisandra, como é que funciona? Aquele pessoal que não pôde votar, aquele pessoal que não teve condições de ir para as urnas, que estava fora do seu colégio eleitoral, como faz e como já está procedendo? Assim, as justificativas elas já podem ser feitas no cartório eleitoral para quem não votou no primeiro turno. Inclusive elas poderiam ser feitas também no dia das eleições, né? Quem estava fora, como continua aquele processo? Isso. Para os eleitores que são desses municípios que têm segundo turno, eles no domingo o cartório eleitoral estará aberto para atendê-los. Para quem não votou no primeiro turno e precisa justificar, tem 60 dias. Até 1º de dezembro pode ser feita a justificativa diretamente no cartório eleitoral ou ainda tem opção pela internet. Tem que digitalizar o documento comprobatório e encaminhar para nós. Eu disse, essa justificativa ela requer algum meio legal de fazer a relação, por exemplo, não pude votar em função de um problema de saúde, requer um atestado, requer Isso. Por problema de saúde precisa necessariamente o atestado médico, né? Se tiver fora da região que vai voltar, está viajando a trabalho, dia 2 de outubro não pôde estar em Teutônia, estava, sei lá, em Santa Catarina, como fazer essa justificativa? Tem que ter algum comprovante do trabalho, né? Ou passagem, né? O transporte também serve, mas é tudo encaminhado à juíza, né? Ela vai avaliar. Avaliar e depois ela decide se
né? Porque quem acata, né? simplesmente estava fora do domicílio eleitoral poderia ter justificado em qualquer outro local. Indo em uma outra urna, né? Uma outra sessão. Então, na verdade, tem essa opção, né? Mas sim. Quer encaminhar, né? Encaminha para a juíza, ela vai julgar se defere ou não, né? O importante é justamente não perder o prazo, né? O prazo é 60 dias. 60 dias. Que vencerão no dia 2 de outubro. Isso. 2 de dezembro, perdão. Isso. Para quem estava no exterior é diferente, tá? O prazo são 30 dias do retorno, da chegada no Brasil. Isso, 30 dias. Aí tem como comprovar com o passaporte, comprovante de passagem, também Lembrando que essa justificativa, né, Alex, ela se faz necessária, inclusive, por causa de sanções que poderão sofrer, né? Eu cito a mais comum, talvez, é participar de concurso público sem justificativa, concursos que exigem a comprovação das últimas eleições. E são vários, né? Isso, na verdade é assim, ó. Toda vez que o eleitor deixa de votar, ele não fica quite com a Justiça Eleitoral. Ele está em débito com a Justiça Eleitoral. Todo eleitor que estiver nessa situação vai ter um problema. Ele não vai poder colar grau, por exemplo, se estiver se formando na faculdade. Ele não vai poder assumir em concurso público, participar, assim, fazer a prova, tudo bem. Mas depois, se ele passou e foi nomeado, ele vai ter a dificuldade, ele não vai conseguir ser nomeado. Imagina uma pessoa que se dedicou durante bastante tempo, estudou e chegou no último momento, não pode assumir um cargo público porque não está quite com a Justiça Eleitoral. Isso sem contar também problemas... dependendo do número de vezes que o eleitor deixou de votar, ele pode ter o título cancelado. Isso influencia o CPF. Pronto. Influenciou com o CPF, tu já vai ter problemas para obter financiamento estudantil, financiamento em banco público. De vez em quando, se tu é aposentado, tu já vai ter problemas para receber a tua aposentadoria e por aí vai. São muitas as consequências, então a ideia é a seguinte: aberto o período de justificativos, então, até 1º de dezembro, procure o cartório eleitoral com documentação necessária para a gente tentar resolver. Não querendo antecipar, mas esse pessoal que não vai conseguir até 1º de dezembro, normalmente se abre um outro prazo, tem uma outra alternativa. Já emendando uma segunda pergunta, na internet funciona da mesma forma? Tem que buscar um cadastro, tem que buscar esse documento importante que é o de identificação também, Elisandra? Isso. Na internet tem no site do tribunal, tá? O sistema justifica, acessa ali, tem todo o procedimento, coloca os dados, anexa o documento comprobatório, vem para nós, o sistema mesmo envia um e-mail, né? Aviso. Isso, com o protocolo do atendimento deles, né? E eles, através de e-mail, vai ficar sabendo se foi deferido ou não. Perfeito. Prazo, então, dia 2 de dezembro. 1º de dezembro. 1º de dezembro. Isso. Perdão. Quem perder essa data, automaticamente não tem, depois, 1º de dezembro, não tem mais como justificar. Aí será gerada uma multa. E vai constar como não ter votado e nem ter justificado seu voto no cadastro. Isso. Muito bem. Então é importante, gente. 1º de dezembro, quem não pôde votar, quem estava viajando, quem não conseguiu comparecer às urnas no dia 2 de outubro, que tenha esse prazo para fazer a justificativa. Pois bem, gente, outro prazo que agora vai reabrir novamente é a questão do cadastro, né? Ele foi interrompido num período que a gente já falava aqui na entrevista antes das eleições, no cadastro que foi interrompido, não foi fechado, né? Justamente para gerar o conteúdo para as eleições do dia 2 de outubro. Esse cadastro agora reabre, é isso, Elisandra? Isso, ele reabre agora em metade de novembro. A gente diz sempre metade de novembro para o pessoal não chegar antes e perder a viagem, né? Então ele reabre para quem quiser precisar fazer transferência de título, atualização no título eleitoral. Os eleitores que não fizeram recadastramento biométrico na cidade de Paverama ou Poços Santos ou imigrante, consegue fazer a partir desse período, né? Primeiro título também é necessário, também é a partir desse período que reabre. E eu gostaria de falar sobre os documentos, a documentação também que eles precisam trazer. Perfeito. Tá? Tanto faz para quem for transferir, para quem quiser mudar o domicílio eleitoral, esses documentos. Isso. A única coisa que muda é para primeiro título, que além de identidade, CPF, comprovante de endereço, que deve ser ou no nome da pessoa ou no nome de algum familiar próximo, né? Eles precisam trazer também para os meninos a terceira. Do quartel. Do quartel, perfeito. Isso, eles têm que trazer essa documentação junto, tá? Para transferência de título, tem que ter no mínimo 3 meses, comprovar no mínimo 3 meses de domicílio na cidade. Isso.
através de do comprovante de endereço, né? Ou carteira de trabalho assinada, né? Pode trazer junto. E alterações tem que trazer documentos. Se, que nem muitos casam, nesse período de fechamento de cadastro, alterou a identidade, passa no cartório para alterar também o título de eleitoral, senão pode dar... confronto entre... Isso, entre o título e o CPF. Isso. Elisandra, me diz uma coisa, quem quiser trocar, por exemplo, eu voto no bairro Teutônia, quero votar no bairro Languiru, tem a mesma documentação, especialmente, acho que daí a importância do comprovante de residência, né? Isso, a mesma documentação. Traz o comprovante de endereço ou no teu nome, teus pais, ou alguma coisa. Se tu moras de aluguel, tá? Tu não tens nada no teu nome, traz o comprovante e a tua carteira de trabalho assinada no município. Muito bem, importante. Esse cadastro deve abrir na metade de novembro, é isso, sim, Alex? Sim, isso mesmo. Normalmente ele pode abrir até uma semana antes, mas exatamente para a gente não perder, o eleitor não perder a viagem, não chegar no cartório eleitoral e não poder realizar o atendimento, a gente põe como limite meados de novembro, que daí já é garantida a reabertura do cadastro. Eu queria repisar essa questão do comprovante de residência, que na verdade, o que ele está tentando promover? É o vínculo entre a pessoa e o município. Então, tem que existir documentação que comprove esse vínculo entre o município que a pessoa quer transferir ou manter o título com a pessoa. Essa é a grande importância do comprovante de residência. E não se faz nenhuma alteração no cadastro eleitoral, não se faz um título novo, não se faz uma transferência, não se muda local de votação e também não se troca o nome, por exemplo, na questão de alguém que casou e trocou o sobrenome, sem comprovante de residência. É obrigatório. Não existe, mas eu fazia assim antes e tal. Não é o que não convém. A gente exige a apresentação do documento porque isso está previsto em lei. Então, eu repiso essa questão do comprovante de residência. É obrigatória a apresentação, não se faz nenhuma alteração no cadastro eleitoral sem apresentação do comprovante de residência. Bom, estamos conversando com o Alex Ruschel e também com a Elisandra da Costa, representantes do cartório eleitoral aqui de Teutônia. Bom, gente, outra questão dos mesários, né? Só para deixar o nosso ouvinte por dentro, Alex e Elisandra, nós não teremos eleições aqui na região, obviamente nenhuma cidade atinge o limite para as eleições do segundo turno. Mas a questão dos mesários voluntários, embora nós acabamos de ter uma eleição, ela já começa a se projetar para daqui a 2 anos, é mais ou menos por aí, Elisandra? Isso. Primeiramente, a gente quer agradecer a todos os mesários que trabalharam conosco na eleição passada, tá? A gente não teve, assim, quase que praticamente nada de reclamações, né, ou de problemas com mesários, justamente pelo número de mesários voluntários que nós temos, tá? Então, agradecemos muito o trabalho deles, né, e a gente quer aqui, então, pedir que quem quer ser voluntário já pode se cadastrar para a próxima eleição, tá? Nós temos eleições só em 2018, teremos só em 2018, mas é bom para a gente ter um cadastro para ir já preparando a próxima eleição. Logo, daqui a 2 meses e alguns dias, nós vamos estar falando que já teremos eleições ano que vem, né? 2017, em 2 meses estaremos falando, ano que vem tem eleição de novo. Esse cadastro requer alguma entrega de documento também? Ele é simplificado também, Elisandra? Não, eles podem fazer também pela internet, né, no site do tribunal, fazem pela internet, colocam lá, vem para nós, a gente atualiza os dados. O ideal é que eles coloquem número de telefone atualizado, até endereço, e-mail, para a gente poder entrar em contato com eles, né, assim que for preciso. Lembrando que o eleitor, o mesário voluntário que não se cadastrou ainda, ele pode comparecer ao cartório eleitoral. O cadastro é muito simplificado, sim, basta nome, telefone e e-mail, já vai nos dar uma possibilidade enorme de eles poderem trabalhar já no próximo pleito. Perfeito. Bom, acho que é isso de assuntos por hoje, são esses os assuntos por hoje, né, Alex e Elisandra? Mais uma vez, ressaltando e parabenizando o trabalho de vocês todos. Leve também, na medida do possível, nosso reconhecimento à juíza Patrícia Estelmar Neto, que foi a juíza eleitoral mais uma vez desse ano aqui em Teutônia para a região a qual ela está estabelecida. Tá certo, Alex? Grande abraço, obrigado pelas suas informações. Tenha uma boa quinta-feira e até uma próxima oportunidade. Grande abraço.
Obrigado por nos deixar conversar contigo e com a população de Teutônia e demais municípios que ouvem sobre esses assuntos que a gente acha muito importante, ressaltando essa questão do mesário voluntário. Não se faz a eleição sem mesário voluntário. Então fica o nosso muito obrigado a cada um deles. Obrigado. Da mesma forma, Elisandra, até uma próxima oportunidade, bom trabalho para vocês. Obrigada, Vini, obrigada também aos ouvintes e aos mesários também, sempre agradecendo o trabalho deles também. Bacana, esse trabalho importante que os mesários fizeram e fazem nas eleições.